não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo juntos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Nós vemos que a história da filosofia ela é entremeada de intervenções externas, quer dizer, de fatores que vêm da política, da religião, da sociedade, da cultura, e que introduzem modificações, vamos dizer, na prática filosófica e no conteúdo das filosofias, sendo por isso mesmo impossível você tentar obter um conceito geral da filosofia pelos seus conteúdos, tá certo? Então, mais ainda, a coisa se complica um pouco mais pelo fato de que o que nós chamamos de filosofia não abrange só a atividade dos filósofos criadores, isso é, daqueles que marcaram realmente a história da filosofia, mas de todo o ensino da filosofia. Não só o ensino universitário, mas também a imensa produção de comentários, de interpretações, de livros de história da filosofia, tudo isso faz parte da filosofia. E, evidentemente, essa bibliografia secundária, por assim dizer, ela tende a se concentrar nas filosofias prontas, isso é, na exposição das, entre aspas, doutrinas filosóficas, perdendo frequentemente de vista o problema, vamos dizer, da dinâmica da criação filosófica, o problema das suas origens, né? Quer dizer, depois que o sujeito escreveu 20 livros de filosofia, você lê aqueles livros e conhece, aspas, a filosofia dele, mas você não tem, vamos dizer, a pergunta essencial: como que o sujeito se tornou filósofo? Não é isso? E é neste momento do tornar-se filósofo que, mais do que em qualquer outro momento, a natureza da filosofia aparece, muito mais do que nos produtos finais. Os produtos finais dependem de uma trajetória intelectual pessoal que varia infinitamente conforme as cabeças e as circunstâncias. Então isso quer dizer, se você vai ler hoje, um livro publicado hoje, de autor universitário, sobre a filosofia de fulano ciclano, o modo de raciocínio do expositor não é o do filósofo, é um outro completamente diferente. Quer dizer, ele está tentando interpretar e expressar, né, um conjunto de ideias nas quais ele busca uma unidade. Quer dizer, ele busca captar qual é o ponto de coerência do filósofo. Ora, este ponto de coerência, na vida real de um filósofo, nunca aparece pronto. Este é que é a imensa dificuldade. Por exemplo, Eric Weil, que é um maravilhoso expositor da filosofia alheia, um dos maiores que eu já vi, é um sujeito que compreende os filósofos como se ele fosse eles. Ele parte desse princípio. Ora, o sujeito é um filósofo e, se ele é um filósofo, ele está buscando uma coerência e uma unidade. Então é isso que eu tenho que buscar lá também. Por baixo de toda, vamos dizer, às vezes, a confusão editorial do que ele falou, como, por exemplo, no caso de um Leibniz, chega a ser quase alucinante, para não falar do nosso Mário Ferreira dos Santos, o que eu tenho que buscar é a unidade, sem sombra de dúvida. Porém, essa unidade não apareceu pronta. Ela é buscada, né, ao longo de inúmeros problemas e dificuldades. Então, vamos dizer, a dinâmica da trajetória intelectual do filósofo pode se perder. Ela é muito difícil de reconstituir, porque você às vezes não tem documentos sobre a evolução intelectual do sujeito, e você pode conjecturar. E conjecturando, às vezes você chega às conclusões as mais disparatadas, como, por exemplo, o famoso
livro do Werner Jäger sobre o desenvolvimento intelectual de Aristóteles, onde ele, tentando reconstituir a biografia intelectual de Aristóteles, chega à conclusão de que houve uma ruptura, de que Aristóteles, até um certo ponto, era um platônico de estrita observância e depois mudou completamente. Logo em seguida apareceram 400 livros dizendo que não era isso. Então, é aquele negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Então, vamos dizer, Aristóteles é um filósofo absolutamente central para o desenvolvimento da história da filosofia. E nós temos que confessar que nós não conhecemos a sua biografia intelectual de maneira suficiente. Em outros casos, a evolução parece mais nítida quando era um autor que escrevia com uma certa constância, tá certo? E você tem a cronologia exata dos escritos dele, o que não acontece no caso de Aristóteles. Quer dizer, ninguém sabe no caso de Aristóteles exatamente o que veio antes e o que veio depois. No caso de Platão também não. Então, mas, por exemplo, você pode acompanhar a trajetória intelectual de Kant muito facilmente, porque ele publicava muito, escrevia muito, e você tem toda a cronologia. Então você sabe que em determinada época ele estava preocupado com isso, depois passou para aquilo e assim por diante. Né? No caso de um Leibniz, que é uma espécie de Aristóteles moderno, quer dizer, até hoje os escritos de Leibniz não acabaram de ser publicados. Quer dizer, é tanta coisa, é tanta bagunça que ninguém sabe. E, além disso, os escritos de Leibniz são todos são fragmentários. São cartas, são notas que ele tomou no intervalo de uma vida bastante agitada e dedicada a outras coisas. Leibniz era um diplomata de profissão. Então, quer dizer, uma biografia intelectual de Leibniz ainda não existe, tá certo? Isso decorridos quase 300 anos. Então, isso quer dizer que o momento decisivo na formação do filósofo, que é o momento em que ele descobre a sua vocação e começa o seu empreendimento, na maior parte dos casos nos escapa. Mas é justamente este momento o que vai definir o que é filosofia e o que não é. O produto final das filosofias, quer dizer, as doutrinas, podem estar muito longe disto. Por exemplo, no meio do caminho, o indivíduo pode aderir a uma corrente já existente e integrar-se nela, tá certo? De modo que não haverá muita diferença entre as suas ideias e a do seu antecessor. Ou pode acontecer também que ele opte por modalidades de exposição que confundem tremendamente o meio de campo, como acontece com Nietzsche. Nietzsche tinha um problema, ele tinha contraído sífilis na juventude e ele estava ficando maluco e, ademais, ele tinha dores de cabeça horríveis. Então, ele tinha pouco tempo de trabalho útil por dia e ele tinha que condensar rapidamente as suas impressões. Portanto, ele usava não um método filosófico de escrita, mas um método poético, quer dizer, é o registro imediato da impressão tal como ela se apresenta. Então, escrevia aqueles aforismos, aquelas coisinhas curtinhas, tremendamente compactas, onde você tem 20, 40 sugestões ali comprimidas. Né? E neste caso, mesmo você tendo a cronologia exata, ela não vai te ajudar muito, porque não é um trajeto muito claro, nem para o próprio Nietzsche. Então você tem toda essa imensidão, vamos dizer, de dificuldades que só tem um jeito de você sair dela. É você perguntar o que o primeiro filósofo fez que todos os demais filósofos continuaram fazendo e que define a atividade deles. Né? O que define a filosofia como atividade, não como doutrina, não como, aspas, campo de conhecimento. Tá certo? Então, nos perguntamos, não é o que os filósofos dizem, mas o que os filósofos fazem. E investigando por esse lado, eu descobri aqueles componentes, aqueles 7 componentes da técnica filosófica que eu expus no livro A Filosofia e Seu Inverso, na página 133. Então, são etapas que todos os filósofos, independentemente da diversidade das suas
das suas concepções e das suas orientações pessoais, tiveram que seguir necessariamente para eles simplesmente conseguirem ser filósofos. Essas 7 etapas são, primeiro, a anamnese, pelo qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Quer dizer, se o indivíduo não tivesse um momento na vida em que ele decidisse ser mais responsável pelas suas ideias do que era antes, ele jamais se tornaria um filósofo. Quer dizer, esta preocupação, vamos dizer, de checar-se a si mesmo. No que é que eu acredito mesmo? No que eu penso mesmo? Tá certo? E de onde eu tirei essas ideias? Não existe ninguém que possa ser filósofo sem passar por isso. Tá certo? Se você for ver assim, sei lá, desde Sócrates até Bertrand Russell, Wittgenstein, todos fizeram isso. Em seguida, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Todos buscam isto. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Não tem nenhum filósofo que tenha se contentado, vamos dizer, em expor suas próprias ideias sem dialogar de algum modo com a tradição filosófica anterior. Quarto, a pesquisa histórica filológica pelo qual ele se aposta da tradição. É claro, se ele não for estudar a história da filosofia e os textos da filosofia, ele não vai poder fazer o diálogo. Então, isso também não tem como escapar disso aqui. Não tem nenhum filósofo que diz assim, eu não quero saber o que os outros filósofos pensaram antes de mim, eu vou expor as minhas ideias. Se ele fizer isso, ele pode ser um ensaísta, pode ser um poeta, mas ele não é um filósofo de maneira alguma. Por quê? Porque ele está fora da tradição filosófica. Então, quer dizer, integrar a tradição filosófica e integrar-se conscientemente nela, sabendo qual é o lugar, qual é a etapa que você está ocupando dentro dela, isso é absolutamente necessário para o sujeito ser um filósofo. 5. A hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças do filósofo do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. Ou seja, não basta conhecer, ele tem que interpretá-las e tentar compreendê-las até mais claramente do que elas estão nos textos. Senão ele também não vai conseguir. 6. O exame de consciência pelo qual integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Quer dizer, ele tem que prestar satisfações a si mesmo daquilo que ele está fazendo. E 7, a técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Pouco importa que ele escreva ou não. Tá certo? Nós não temos documentos escritos por Sócrates e no século XX nós temos esse caso do Peter Tutser, que quase tudo que ele ensinou foi oralmente, mas a técnica expressiva oral ele tinha. Tá certo? Tanto que as pessoas o entendiam e até registravam o que ele estava dizendo. Então, isso foi o que os filósofos fizeram. E estes 7 elementos que estão, vamos dizer, que são a base, por assim dizer, material da atividade filosófica, eles nos dão em si a unidade que o conceito de filosofia perde tão logo você tenta examinar pelos conteúdos, ou pelos temas, ou pelos problemas, etc, etc. Então, a filosofia não pode ser definida como um campo de conhecimento, ela tem que ser definida como uma atividade. Tá certo? Então, é de uma atividade e, sem dúvida, o que ela busca é aquilo que eu defini como sendo a filosofia, que é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer que o indivíduo tenta obter, vamos dizer, uma visão abrangente de tudo o que ele conhece, quer dizer, todos os conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo do tempo, tanto no estudo quanto na experiência pessoal, ele tenta integrar isso aí de alguma maneira, tá certo? E, na medida que ele faz isso, ele reforma a sua consciência, reforma a sua inteligência, reforma a sua vida de algum modo, tá certo? Então, não tem escapatória. Ou seja, a dificuldade, entre aspas, de definir a filosofia provém do fato de que os historiadores, os analistas, olham a filosofia pelo seu conteúdo e como um campo de conhecimento e não como uma atividade humana. Tá certo? Então, tão logo giramos a luneta para o outro lado, e em vez de perguntar o que os filósofos estão dizendo, nós perguntamos o que eles estão fazendo, então a definição da filosofia fica claríssima e isto dá para nós, vamos dizer, uma orientação muito mais clara no campo da filosofia, porque você sabe que você vai ter que, ao estudar as obras de um filósofo, você vai ter que procurar esses 7 elementos. Tá certo? É só na hora que você percebe cada um deles que você pode realmente compreender
a sua filosofia não necessariamente como um sistema, mas como uma busca e como um desenvolvimento. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.